o Senhor nosso Boa noite. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto de celebração ao Senhor. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está aí nos acompanhando também, pelo Instagram, Facebook, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos louvar ao Senhor nesta noite, com muita alegria, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa aceitar o nosso louvor nesta noite. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, oh não, como nosso Deus. Diga mais uma vez: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, oh não, como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor. Diga a Ele assim: para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Senhor Jesus, é para o seu louvor que nós estamos aqui nesta noite, Pai. Não é para nós mesmos, mas para o Senhor e para o louvor da tua glória, da tua majestade,
pois o Senhor é santo, todo-poderoso e misericordioso e bondoso, és paciente, ó Deus, e se importa conosco, e isso é muito bom, Pai, pois precisamos de um Deus com todas essas qualidades. Nós precisamos, pois somos tão falhos no nosso dia a dia, Jesus, e precisamos de um Deus misericordioso, um Deus que seja longânimo, e o Senhor é tudo isso, Pai. Deus, se o Senhor não fosse assim, a que tempo teríamos sido destruídos, consumidos, Pai, pela Tua ira. Deus, obrigado, muito obrigado pelo Senhor olhar para nós com o olhar do Teu coração. Muito obrigado por isso, Pai. E nós, reconhecendo isso, vamos Te louvar, Te adorar, com hinos, Pai, com cântico que sai da nossa boca, com as nossas palmas e com a nossa vida, principalmente, que é o sacrifício vivo, Pai. Muito obrigado, Deus, até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Amém e amém, Jesus. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Viemos aqui nessa noite para louvar ao Senhor. Foi para isso que o Senhor nos deu a vida, esse fôlego que você está respirando agora. Foi Jesus que nos deu para o louvor dele. Então vamos louvar ao Senhor nessa noite com o nosso melhor, com a nossa voz, com nossas palmas, com os nossos cânticos, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens,
te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus. Jesus é tremendo. Vamos continuar louvando ao Senhor nessa noite. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não. Pois é que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. E é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou. Pra onde? Eu sei pra onde vou. Como águia eu vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou. Para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia eu vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso. Pra quê? Pra sentir a paz. Aonde? E ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Pois é que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. E é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou. Para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Quem crê aqui que é filho de Deus? Você crê nisso? Glória a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés.
ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o seu nome é eterno. E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho ao ouvir seu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Jesus. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Que o Senhor seja louvado. A Bíblia diz que no grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Filho de Deus e que o nome dele está acima de todos os nomes. Glória a Deus. Todos os dias na nossa caminhada cristã que nosso alvo é ser Cristo, mesmo passando por lutas e dificuldades, um caminho estreito, um caminho difícil, mas nosso alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto, já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu sou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho.
Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Bem forte assim, ó. Vou avançar, eu vou. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Mais uma vez. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Louve ao Senhor com suas palmas. Glória a Deus, Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Nem precisa falar que o alvo do cristão é Jesus Cristo. Jesus ou Cristo. Boa noite mais uma vez para todo mundo. É uma honra estar aqui nessa noite junto com vocês, com a Igreja de Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E boa noite a todos vocês e vocês que também acompanham a gente sempre pelo Instagram e pelo Facebook. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, estamos aqui nessa noite e glória a Deus por isso. Todas as vezes que vimos ou viemos à igreja, para que a gente possa se reunir com os irmãos, que a gente venha ter comunhão e que a gente possa também aprender mais. Eu sempre digo que a gente pode viver 1000 anos estudando sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre Deus, que a gente nunca vai saber de tudo. Não é verdade? A gente só vai saber de tudo quando a gente estiver aonde? Lá na glória, né? Então, nunca diga, pronto, já sou doutor, bacharel, aqui em teologia, já sei de tudo, não preciso estudar mais nada. Não preciso mais ir para a igreja, porque já sou mestre. Já sou um mestre da lei, já sou um fariseu. Então, a gente sempre precisa aprender mais e mais. Muito bem. Ó, o escritor Luiz Fernando Veríssimo escreveu uma crônica dizendo que houve uma revoada de anjos. E por onde os anjos passavam, eles faziam... Deus vai falar. E surpreendentemente, todas as mulheres se calaram. E os anjos, Deus vai falar. E nos pátios das escolas, as criançadas parou de correr. Nos quartéis generais, os soldados pararam sua marcha. As filas dos bancos se dispersaram e os anjos, Deus vai falar. E as fábricas desligaram suas máquinas. Os guichês de atendimento e as lojas no shopping encerraram seus trabalhos. E nos hospitais havia o mínimo de movimento possível. Movimento quase zero. Os anjos, Deus vai falar. E foi crescendo um silêncio tão extraordinário, mas tão extraordinário sobre toda a terra, um silêncio tão denso,
tão grande sobre toda a terra. E o silêncio era tão grande que dava para ouvir um grilo. Cri, cri. E os anjos. E o grilo. Cri. E os anjos. E o grilo. Cri. E os anjos. E o grilo. Cri, 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 cri. E aí, de repente, uma criança começou a chorar. E um motorista de uma ambulância que levava um paciente no caráter de emergência para um hospital disse o seguinte: olha, enquanto ninguém acha esse grilo e essa criança não para de chorar, eu vou ver se eu consigo aqui andar mais uma quadra. E quando ele foi, tinha um ciclista do lado dele que foi junto, aproveitou. E aí o celular de uma mulher tocou e ela atendeu. E ela disse bem baixinho: olha, os anjos mandaram calar, mas falar rapidinho. E aí, de repente, o trânsito começou a andar lentamente. E o homem que tinha saído da fila voltou para a fila para pegar o melhor lugar da fila. E começou um conversar com o outro. E começou aquela confusão. Um fala, outro fala, um fala, outro fala. E começou aquela barulhada toda de novo. E aí os anjos foram embora e Deus não falou. E nunca mais falou até hoje. E fim da história. Acabou. Então, o escritor Luiz Fernando Veríssimo escreveu essa história. E eu ouvindo essa história, vem ao pensamento seguinte: Deus, ele quer falar com a gente, mas muitas vezes a nossa mente está uma correria. Muitas vezes a sua mente está um caos. Todos os dias você acumula pensamentos, vai acumulando aquela coisa toda, e um corre para cá e um corre para lá, e eu quero resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, se eu não fizer isso não vai dar certo. E Deus querendo falar, só que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, de tanta coisa que a gente tem na mente, a nossa consciência está pesada ali, tanta coisa, e Deus ele está querendo um momento ali de silêncio, de tranquilidade, para poder falar com a gente. Ele quer que a gente esteja ali, opa, esse momento aqui é meu e Deus. Agora eu esqueço de tudo nesse momento, vou me concentrar em Deus, porque eu quero que Deus fale comigo. É isso que Deus quer da gente. Não, eu não digo só aqui na igreja, mas aonde quer que a gente esteja, na nossa casa. Às vezes a gente está numa correria tão grande que não tira um tempo ali, uns 10 minutos, para que Deus possa ali falar com a gente e vice-versa. De repente Jesus chega lá na sua casa e senta lá para conversar com você. E aí, a sua irmã está lá, correndo de um lado para o outro, arrumando as coisas todas, lavando louça, limpando a casa, lavando roupa, limpando banheiro, fazendo comida. E você está lá sentado ouvindo Jesus falar. E aí a sua irmã diz: Senhor, você não vai mandar a minha irmã vir me ajudar, não? Estou fazendo tudo aqui sozinha e minha irmã está aí sentada, fazendo nada. Jesus vai dizer o quê? Olha, a sua irmã escolheu a melhor parte. Quem conhece essa história? Marta e Maria, né? E a Maria escolheu a melhor parte. Ouviu ali, tirou um tempo, saiu da rotina, da correria do dia a dia. Jesus, pode falar. Senta aqui comigo. Vamos conversar, vamos desabafar. O que o Senhor tem para mim hoje? E ouve aí o que eu tenho para dizer também. E a Marta estava lá, correndo de um lado para o outro. Às vezes a gente está assim, na correria, tanta coisa, é muito trabalho, é os filhos, é muita coisa para fazer em casa, que de repente, quando a gente vai ver, já está na hora de dormir. E a gente fala, poxa, o dia passou e não deu tempo de fazer nada. Acontece naturalmente com a gente. Então, o que eu quero dizer? Deus, ele quer que a gente prepare um momento para que ele possa falar ali com a gente, que a gente possa perceber a voz dele. Porque são tantas coisas na nossa cabeça que às vezes Deus passa despercebido e a gente nem percebe, a gente nem sente. Ó, lá na Caiçara de Baixo, eu estou dando uma sequência de mensagens
sobre intimidade com Jesus. Já tem mais ou menos um mês que eu estou falando nesse assunto lá. Intimidade com Jesus. E queria falar um pouco sobre isso hoje também. Por que intimidade com Jesus? Porque eu não quero que as pessoas vão à igreja por motivos errados. Que a pessoa chegue lá, não, eu vim aqui na igreja porque eu estou doente, quero ser curado. Eu estou desempregado, quero arrumar emprego. Porque está dando tudo errado e eu quero que dê tudo certo. Mas a pessoa, ela não pensa, não, eu quero ir para a igreja porque eu quero ter uma intimidade com Jesus. Eu vi um comentário de uma pessoa que diz que tinha 17 anos de igreja, mas não conhecia Jesus. Imagina aí, a pessoa passou a vida toda na igreja e não conhecia Jesus. Conhecia apenas de ouvir falar. Já pensou se alguém chega para mim, ou para você, e fala assim, olha, me diz aí como é Jesus, como é a sua experiência com Jesus, porque eu também quero conhecer, eu quero ver se eu quero seguir Jesus. Então, diz aí uma experiência sua com Jesus para que eu possa entender melhor. E aí a gente fala, não, Jesus, vou pensar aqui, Jesus ele é bom, ele morreu lá na cruz para perdoar a gente. A pessoa, não, eu sei disso, eu já ouvi isso muitas vezes, mas eu quero saber uma experiência sua, por que você está seguindo Jesus e entregou sua vida para Ele? O que Ele fez com a tua vida de diferente? Você era de um jeito e agora é de outro. Diz aí. E a gente, olha, Jesus ele é maravilhoso. Segue Jesus que você vai ver o que Ele vai fazer com a tua vida. Mas a gente não tem nada para dizer. A gente segue porque, não, eu sigo Jesus porque ele morreu por mim, pronto. Mas a gente não tem um testemunho para dizer o que Jesus fez na nossa vida. Como Paulo era Saulo e Jesus apareceu diante dele. E a partir daquele momento, Paulo percebeu que tudo que ele tinha vivido não valia nada. Era lixo, era esterco. E a partir dali para frente, o que ele mais desejava, como ele diz, era conhecer Jesus melhor. Imagina aí, a pessoa vive a vida dela dedicando para alguma coisa, a coisa mais importante do mundo para ela é aquilo. E de repente ela conhece Jesus e percebeu que era uma perca de tempo, não valia nada. Mas Jesus é que vale de verdade. Então, quando alguém perguntar para a gente como é Jesus, o que a gente tem que fazer? Se a gente tem intimidade com Ele, a gente tem que dizer, poxa, Jesus, ele transformou a minha vida. Eu era uma pessoa infeliz, eu era uma pessoa que não tinha esperança, não tinha sonhos, não tinha vontade de viver. Eu era uma pessoa que não tinha paz. Mas hoje, Jesus transformou tudo aqui dentro de mim e o vazio que eu tinha não tem mais. Ele preencheu. A tristeza e a angústia, mesmo nos momentos mais difíceis, não faz mais parte da minha vida. Porque eu confio e creio nele. E sei que ele está no controle de tudo. E eu tenho experiência com Jesus. Eu tenho intimidade com ele. Ele é assim, 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 assado. E aí você começa a falar todas as características de Jesus, porque você conhece ele, você é íntimo dele. Quando você é íntimo de alguém, você sabe exatamente do que aquela pessoa gosta, o que ela quer que você faça. Sim ou não? Mas aí, se eu apresentar alguém, um amigo meu íntimo para você. Eu tinha um amigo lá em Brasília, o nome dele era Júnior, e eu gostava muito dele. E ele até hoje é meu amigo. E eu gostava de conversar bastante com ele, a gente brincava, aquela coisa toda. E eu digo para você, ele era um cara muito brincalhão, muito amigo, gostava de me ouvir. E a gente era parceiro em tudo. E agora que eu falei para você, você é íntimo dele, não é verdade? Agora você já conhece ele, porque eu te disse, e agora você é um amigo íntimo dele também. É ou não é? É não? Por quê? Mesmo eu falando, você não conheceu, não? Impossível, né? Se você não tiver uma experiência face a face com ele e conviver com ele, pelo menos uma grande parte de tempo, você não vai ter o
que falar dele. Você não vai saber, você está só ouvindo falar. Se eu chegar aqui, ou Israel chegar aqui e falar de Jesus, o Ayrton chega aqui e fala de Jesus pra gente, aquela coisa toda. Se eu não tiver experiência com ele, eu vou só ouvir falar. Mas eu não vou poder dizer que ele também é um amigo íntimo meu. Então, a gente tem que buscar isso todos os dias, ter intimidade com Jesus. Se você trouxe sua Bíblia, abre lá, por gentileza, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 4. O tema da mensagem de hoje é: Deus é uma pessoa. Ou Jesus é uma pessoa. Está escrito assim lá em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim: Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Amém? Palavras de João, apóstolo de Cristo. João aqui está empolgado escrevendo essa carta, dizendo: poxa vida, Deus saiu lá do céu e veio aqui. E a gente tocou nele. A gente olhou nos olhos dele. A gente sentiu o cheiro de Deus aqui na nossa frente. Isso é algo extraordinário. Você já imaginou isso? Jesus encarnou-se aqui na nossa frente. Como é que seria a nossa reação? A primeira coisa que a gente ia querer era falar para todo mundo: olha, Jesus estava aqui e eu toquei nele. Isso é extraordinário. E é isso, exatamente isso que João está falando aqui. O que era desde o princípio, ele disse. Lá no Evangelho de João, aqui é a carta de João, lá no Evangelho de João, ele diz exatamente isso. Olha, aquele que era a palavra existia desde o princípio. Ele era Deus, estava com Deus. E tudo que existe foi feito por ele. E nada do que existe foi feito sem ele. O que ele está dizendo? Olha, Jesus, ele já existia desde o princípio de tudo. Ele estava com Deus, ele era Deus. E nós, com os nossos próprios olhos, podemos contemplar o próprio Deus aqui diante de nós, Jesus Cristo. Nós podemos tocar em suas mãos. Nós podemos falar com ele, olhando dentro dos seus olhos. Nós podemos ouvir a sua voz aqui diante de nós. Isso foi algo extraordinário, foi maravilhoso. E João está contando essa experiência que ele teve. Os gregos, eles tinham um costume de chamar o mundo de cosmos. E eles diziam que por trás desse cosmos tinha uma força, um poder, uma inteligência organizadora que criou tudo isso. Eles diziam. E eles chamavam essa força, esse poder de Logos. Logos que criou o cosmos. E aí João vem e diz: olha, esse Logos, essa força, esse poder que vocês chamam, essa inteligência organizadora que vocês chamam e acreditam nela, ela saiu de lá de onde ela estava e se fez carne.
e habitou aqui entre nós. E eu pude tocar nele assim, ó. Ele estava aqui diante de mim. João dizendo. E isso é algo maravilhoso. Ele estava, eu acredito que, tão empolgado com essas palavras. Imagina Deus aqui diante de mim, eu tocando nas mãos dele, tendo uma intimidade com ele. Isso é maravilhoso. E ele pôde ter essa experiência com Jesus, o Filho unigênito de Deus. Unigênito significa o único gerado por Deus. De todos os seres humanos que já pisaram e que vão ainda pisar na terra, Jesus Cristo foi o único gerado por Deus. Nós somos adotados por Deus, mas Jesus ele foi gerado por Deus. Se eu fizer um quadro aqui, um exemplo, eu pintar um quadro, aí desse quadro que eu pintar, vai ter características minhas nele. Você vai ver ali naquele quadro algo meu, ali, olha, aquele quadro ali, foi o Jesus que pintou, ali estão os traços dele. Mas se eu tiver um filho, ele vai ter o meu DNA. Nas veias dele vai estar correndo o meu sangue, mas no quadro não vai ter o meu sangue, não vai ter o meu DNA. É apenas uma criação minha. Mas um filho é carne da minha carne, sangue do meu sangue. E é exatamente isso que Jesus é. Filho unigênito de Deus, único gerado por Deus. E ele saiu lá, da onde ele estava, lá do lado de Deus, lá do céu da sua glória, e habitou aqui. O Deus que ninguém viu saiu de lá e se fez visto. Olha, ninguém viu o Pai, mas eu e o Pai somos um. E quem me vê, a mim, vê o Pai. Ou seja, quem me vê, está vendo Deus, o meu Pai. Nós somos carne, somos sangue, somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me obedece, obedece a Deus. E eu obedeço ao meu Pai. Tudo que meu Pai manda, eu faço. O que Ele pede, eu obedeço. Então, Jesus era e é o único gerado por Deus. E o nosso tema de hoje é Deus é uma pessoa. Muitas vezes a gente imagina Deus lá no céu. Olha, Deus, Ele está lá no lugar dele e agora eu vou fazer uma oração para que Ele ouça e tomara que a minha oração não bata no teto e volte. Eu já falei isso. Tomara que a minha oração não bata no teto e volte. Porque se bater no teto e voltar, não vai chegar lá até Deus, não. Deus está lá no céu. Alguém já falou isso, gente? Será que minha oração vai voltar? Vai bater, não vai chegar lá até onde Deus está? A gente não pensa Deus aqui como uma pessoa, Jesus aqui como um ser humano. A gente só pensa o quê? Deus lá e eu aqui. Então o que a gente tem que pensar? Jesus é uma pessoa que tem o quê? Sentimentos. Jesus sentia tudo que a gente sente hoje. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então, ele foi tentado em todas as coisas. Assim como a gente é tentado, Jesus foi tentado. E não pecou nunca, jamais. Foi o único. Ou seja, quando você pensar em Cristo, imagina Ele assim na sua frente como um ser humano também, que quer uma intimidade com você, que quer ouvir da sua boca o que está dentro do seu coração. Ele quer ter um relacionamento contigo, diário. Não um relacionamento de igreja. Não, eu vou para a igreja orar, vou para a igreja aprender mais. Mas daqui para fora, não tem conversa com Jesus, não tem aprendizado de nada, não tem estudo, não tem nada disso. Então não tem intimidade com Cristo. Eu estava dizendo o seguinte, olha, como é que eu não tenho intimidade com Jesus, não conheço Ele verdadeiramente, e aí eu quero ir para o céu e quando chegar lá, eu vou chegar lá e estar meio perdido, falar, quem é Jesus aqui mesmo, hein? Eu não sei não. Eu não conheci Ele direito lá na terra. Me mostra aí quem Ele é.
Nem sei quem é Jesus e quero ir para o céu morar com ele, passar a eternidade. Só vou querer conhecer depois que eu estiver lá. Você acha que dá para ser assim? Não, eu quero saber quem é Jesus aqui nesse lugar. A pessoa se sente perdida porque aqui na terra nunca quis saber de Jesus. Não, quando eu morrer, aí eu vou conhecer Jesus. A gente conhece Jesus aqui, hoje, vivo. A gente não precisa morrer para conhecer Jesus. Não precisa, tá bom? Você não precisa morrer para conhecer Jesus. Você pode hoje ter uma intimidade com Ele. Isso depende única, exclusivamente de você, da sua dedicação a Deus todos os dias. Mas eu já faço isso todo dia e glória a Deus por isso. Continue fazendo e busque muito mais, porque a gente precisa disso, precisa conhecer Jesus melhor. A gente precisa sair do nível raso e no mais profundo, onde a gente nunca teve antes. E falar, Senhor, eu quero sair desse nível raso aqui, ó, que eu estou bastante tempo. Só vou para a igreja domingo, de vez em quando vou quarta, porque quarta-feira não é muito importante não. Mas domingo é mais importante. As pessoas pensam assim, né? Então, eu quero a partir de hoje sair desse nível. Eu quero ir mais profundo e conhecer o Senhor melhor. Cansei só de ouvir falar, eu quero ter uma experiência. Eu ouço as pessoas falando que Jesus transformou a vida delas, mas em mim ainda está do mesmo jeito. Mas por quê? Porque está faltando alguma coisa aí em nós. É nós. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Eu pergunto para você: você tem intimidade com Jesus? Pergunte aí: como é o seu relacionamento com Jesus? Será que é um relacionamento diário, de conversa ali? Você vai tomar uma decisão e antes de tomar essa decisão, você conversa com Jesus: Senhor, o que eu faço da minha vida agora? Qual a decisão que eu tomo? O que vai ser melhor para mim? Me mostra, fala comigo, me ajuda. Você ora, coloca Deus nas suas decisões. Senhor, estou precisando disso, disso, daquilo, e eu estou perdido, parece que eu estou num labirinto, não sei para onde ir. Mostra uma luz, Senhor. Ou então, você consegue uma vitória muito grande, ou pequena mesmo que seja, mas você fala, Senhor, obrigado por essa vitória. Eu consegui essa conquista, é para a glória do Senhor. E eu quero que o Senhor faça parte disso. Estou aqui compartilhando, porque se não fosse o Senhor, nada disso estaria acontecendo. Você compartilha isso com Jesus? O seu dia a dia? Às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente ganha alguma coisa, opa, beleza, ganhei. Quando perde, tá tudo ruim. Não, agora lembrei que Jesus existe. Tem que falar com ele ali, que tá dando tudo errado. A gente tem que ser íntimo de Jesus nos momentos bons e nos momentos ruins. Jesus, ele quer sinceridade da gente. Já pensou a gente tem um amigo, mas só vai atrás desse amigo quando está dando tudo errado, para pedir a ajuda dele. Mas quando está tudo bem, tudo dando certo, a gente nem lembra dele. Isso não é sinceridade, não é verdade? Às vezes a gente faz isso com Jesus. Quando está bom, ninguém lembra, mas quando está ruim, aí Jesus fala, ó, agora você vem, né? E ontem, quando estava dando tudo certo, por que você não veio aqui? Então a gente tem que buscar isso. Intimidade. Isso é extraordinário. Quanto mais você busca, mais íntimo você fica. Mais você ouve a voz de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que Jesus falou com você? E o que foi que ele disse? Lembra aí. Qual foi a última vez que Jesus falou com você e o que foi que ele disse? Qual foi a última vez que o seu estado emocional mudou por causa de Jesus? Você estava triste, angustiado e de repente, paz. Você estava com raiva de alguém, com mágoa, desejando que a pessoa morresse, se desse mal. E de repente, oh, não quero mais fazer mal para aquela pessoa.
vem um sentimento de você de perdão. Quando foi a última vez que você sentiu uma coisa dessa? Que Jesus tocou aí no seu coração e você disse, isso aqui é Jesus. Qual foi a última vez que você disse, eu não vou fazer isso daqui por causa de Jesus? E mesmo você querendo fazer, você não fez por causa de Jesus? Ou qual foi a última vez que você fez uma coisa por causa de Jesus? Você disse, eu não queria fazer isso. Mas Jesus, Senhor, vou fazer isso aqui por causa do Senhor. Eu não queria, mas eu vou fazer. Ou, Senhor, eu queria fazer isso daqui. Estou morrendo de vontade. Mas por causa do Senhor, eu não vou fazer não. Porque eu te amo. Qual foi a última vez que você disse isso? Já pensou se você me perguntasse, Jefferson, qual foi a última coisa que a Sara te disse hoje? O que foi que ela disse? Qual foi a última vez que ela falou contigo hoje? O que foi que ela disse? Aí eu, meia hora depois, calma aí, deixa eu lembrar. O que foi que a Sara falou? Não, a Sara estava falando umas coisas, não sei se era comigo, se era no celular, se era sozinha. Ela estava falando. Não, o que foi que a Sara te disse tão ontem? Você não lembra? A última vez, ontem, o que foi que ela te disse? Diz aí. Não, a Sara me disse muitas coisas. Ela fala muito. E aí. E é isso, ela fala. E aí alguém pergunta: e qual foi a última vez que você fez alguma coisa por causa da Sara? Última vez que eu fiz alguma coisa por causa da Sara. Eu vou pensar aqui. E semana passada a gente foi lá. Não, qual foi a última vez que você deixou de fazer uma coisa por causa da Sara? Porque ela não gosta que você faça isso. Qual foi a última vez? E agora me pegou. E aí, eu não sei responder nada disso. E aí você me diz, olha, Jefferson, o que você entende sobre casamento? O que você entende sobre intimidade com a sua mulher? É exatamente isso que a gente faz com Jesus. Já pensou? Por isso que eu perguntei para você, o que foi a última vez, ou o que foi a última coisa que Jesus falou com você? O que foi que ele disse? Qual foi a conversa de vocês? E tenta lembrar aí. Jesus, ele, às vezes, coloca dentro de nós uns impulsos de Deus. E qual você sabe discernir aí dentro de você quais são esses impulsos de Deus e quais são os seus impulsos? Não, isso aqui que eu estou sentindo, eu sei que é Jesus. Estou sentindo a vontade de fazer isso, de ajudar alguém. Estou sentindo a dor daquela pessoa e eu sei que Jesus é que está colocando isso dentro de mim. É Deus, não tem como, é Deus. E tem os impulsos que a gente sente que é nós mesmos. Você sabe discernir, diferenciar quais são os seus impulsos, quais são os impulsos de Deus? Qual é a voz de Jesus falando aí na sua consciência? E quais são as suas vozes? Não, essa voz que está falando aqui na minha consciência, eu tenho certeza que é Jesus. Porque eu conheço a voz dele. Não tem outro igual. Não, essa voz aqui não é de Jesus, não. Essa aqui é do diabo. Essa aqui é a minha. Eu conheço. A gente consegue discernir as vozes de Deus, os impulsos que Ele coloca em nós? A gente sabe quando Ele está falando com a gente. Ei, meu filho, preste atenção aqui. A gente consegue entender isso? Ou será que a gente está apenas aqui superficialmente, mas não estamos entendendo nada? Não estamos entendendo nada do que está sendo falado. Jesus está falando e a gente está mais perdido do que segue em tiroteio. Não sabe mais nem quando é que Jesus fala, não conhece a voz de Jesus, não conhece os impulsos de Jesus. Mas, por que isso acontece, gente? Mesmo tendo tantas igrejas cheias, tão cheias que a gente caça um lugar para sentar e não acha.
Mas quando a gente fala de intimidade com Jesus, ó, se a gente fosse botar assim, ó, não, senta aqui desse lado só as pessoas, ou entra aqui nessa igreja só as pessoas que têm intimidade com Jesus, assim, pessoalmente, que conhecem verdadeiramente Jesus. E aí, gente, de 10 mil pessoas, se ficasse 10% era muito. Se ficasse 1.000 era muito. Pode ter certeza disso. Por quê? E quem sabe a gente não estaria no meio também dessas pessoas? Quem sabe a gente não tem intimidade com Jesus no nosso dia a dia? Estamos apenas vivendo uma vida superficial. Não, eu sou cristão. Eu sou cristão, mas não entendo nada de Cristo. Eu só ouço o pastor falar todo domingo. Às vezes eu durmo no culto, ou só a metade da palavra. Mas tem dias que eu consigo assistir todinha. E quando eu consigo assistir todinha, eu entendo mais ou menos. Então, qual é o nosso tipo de intimidade com Jesus? É isso? Será que Jesus é importante para nós? Será que quando a gente vai lá diante do prefeito lá da cidade, a gente senta lá na cadeira, e ele fala com a gente começa a dormir lá na frente dele, ele está falando com a gente dormindo na frente dele. O que você acha que vai fazer? Oh, coisa linda, né? Já pensou, gente? Não, a gente está lá diante do Bolsonaro, presidente, diante ali de nós. Um homem importante, né? O homem mais importante do Brasil. E aí a gente senta ali diante dele, e ele está falando com a gente, e a gente assim, olhando pro relógio, quando é que vai acabar? Vontade de ir no banheiro. E não entende nada do que ele está falando. Se ele está falando com a gente, é algo muito importante, não é verdade? Porque ele é uma pessoa importante. Imagina Jesus falando com a gente, Deus querendo falar, e a gente está lá, olhando para o tempo, pensando o que a gente vai jantar depois, pensando no trabalho de amanhã. Cara, como é que eu vou resolver esse trabalho de amanhã? Não sei o que eu vou fazer. Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar para trabalhar comigo amanhã? E aí, quando vê, acabou o culto. E a pessoa não sabe de nada, não aprendeu nada. Então, gente, é por isso que no começo eu disse que a gente precisa preparar um momento de esquecer de tudo lá fora, de esquecer de toda a nossa vida, só para ouvir Deus falando. Deus, ele fala através dos pastores, através da Bíblia. E a gente precisa estar atento para ouvir quando ele fala com a gente. Porque senão, quando ele falar, você não vai saber que é ele que está falando. Quando ele aparecer para a gente vai fazer igual os fariseus. Não, esse homem é louco. Esse homem está cheio de demônio. Não era isso que eles falavam? Mas na verdade, era Jesus falando com eles. Mas eles não conheciam, eles não tinham intimidade. Pensa nos homens que conheciam a palavra de Deus, os fariseus. Podia falar até sem ler, já sabia decorado. Mas tinha intimidade com Jesus? Não. Não conhecia de verdade, só conhecia a letra. E a letra não salva a gente. O que salva a gente? Crer em Jesus de todo o nosso coração. E sexta-feira passada, lá no Caiçara de Baixo, eu estava dizendo que crer em Jesus não é apenas acreditar em Jesus. Porque se a gente perguntar para todo mundo lá fora, você acredita em Jesus? Poucos vão falar que não acreditam, mas nunca aceitaram Jesus. Porque eles acreditam, mas não creem. Então o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é obedecer a Jesus. Se eu creio em Jesus, eu vou obedecer a Ele, sem nenhum problema. Mesmo que seja difícil. Mas eu creio. E se eu creio, com a minha fé, eu vou mostrar ali as minhas obras. E com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé, como o Tiago disse, né? Tiago disse, olha, me mostre sua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. De que adianta eu creio em Jesus, eu dizer, não, eu creio em Jesus. Creio, até morro por Jesus, como diz Pedro. Até morro aqui, Jesus, se for preciso. Mas na hora de obedecer, não obedece. Ou seja, eu sou um mentiroso.
Não creio em Jesus coisa nenhuma, porque eu não obedeço a Ele. Eu só obedeço a mim mesmo. Então, João está dizendo aqui, olha, esse Jesus que é tão extraordinário, ele veio aqui porque ele quer intimidade com a gente. Ele se entregou, ele morreu e ele estava aqui diante de mim. Isso é extraordinário. E hoje, a gente não pode dizer isso que João disse. A gente não pode dizer, olha, Jesus, eu não posso chegar aqui para você e dizer, olha, Jesus apareceu lá na minha casa, em carne e osso, e sentou comigo e tomou um café, e conversou comigo sobre a minha vida, sobre ele. Ele estava ali, eu toquei nele, toquei nas mãos dele, ele me segurou e me deu um abraço, apertado. Hoje, infelizmente, a gente não pode dizer isso, né? Jesus estava aqui, carne e osso, como João disse. A gente não pode, a gente está na mesma condição de Tomé. Lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, diz assim, ó. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas. Aqui está falando do dia que Jesus ressuscitou. Com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Olha aí, os discípulos tudo com medo, se reuniram, trancados ali, com medo de morrer. E eles estavam ali tudo junto ali, rapaz, se os judeus acharem a gente, nós estamos fritos, que vão matar a gente. E eles estavam escondidos, trancados, e de repente, quem chegou lá? Quem chegou lá, gente? Tem certeza? Jesus chegou lá. Jesus chegou lá e disse, que a paz esteja com vocês. Em seguida, ele mostrou as suas mãos e o lado, e eles ficaram muito alegres ao verem ao Senhor. Muito bem, ó. Jesus, ele tinha ressuscitado lá no domingo, aí, naquele mesmo domingo, os discípulos reunidos ali, Jesus apareceu para eles. Porém, Tomé não estava lá junto com eles. Só estava lá os outros, mas Tomé, só tinha 10 lá. Tomé não estava não. E aí, de repente, Jesus foi embora e Tomé chegou. E os discípulos disseram, Tomé, você não acredita quem é que estava aqui agora com a gente. E a gente tocou nele. E viu ele ali, com as mãos machucadas, com o lado rasgado, você não acredita. Jesus estava aqui com a gente. Daquele jeitinho dele, que só ele tem. Com aquela voz mansa. E Tomé disse, eu não acredito. Eu não acredito em coisa nenhuma. Eu só acredito se eu ver Jesus e tocar nele. Tocar lá nas mãos, nas feridas dele, tocar do lado dele. Só vocês falam assim, eu não acredito não. E Tomé não acreditou. Só que depois de uma semana, os discípulos estavam reunidos de novo. E dessa vez, Tomé estava com eles. E quem foi que apareceu? De novo. Isso. Jesus apareceu de novo. E aí, aqui no versículo 26, diz, uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé, veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus faltou chamar ele de cabeçudo. Olha, eu estou aqui. Creia agora, toca aqui em mim. E aí então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse, você creu porque me viu. Felizes são aqueles, ou bem-aventurados, aqueles que creem sem ver. É a gente, né? Se você crê, você é feliz, bem-aventurado. A gente crê em Jesus, ele não está aqui em carne e osso. Mas ele pode sim ter intimidade com a gente e a gente com ele. Então, grava isso no seu coração. Jesus, ele quer ter intimidade comigo.
Será que eu tenho intimidade com Ele? Se eu não tenho, que a partir de hoje eu venha ter. É isso que Deus quer de nós, intimidade. Ele não quer nada menos do que o seu coração. Ele não quer nada menos do que você ame a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Jesus não quer nada menos do que isso. Esse é o grande primeiro mandamento. E a pergunta é, será que a gente ama Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento? Será que, porque se a gente amar a Deus dessa forma, a gente é capaz de morrer agora por Jesus, por Ele. Se a gente amar a Deus dessa forma, não existe nada mais importante do que Jesus. Existem as outras coisas, mas estão abaixo de Jesus. Jesus, Ele não quer que a gente divida o lugar dele com ninguém. Ele tem que estar lá em primeiro lugar. Do seu coração e da sua vida, e do meu também. Então, faça essa pergunta todos os dias. Jesus é o primeiro na minha vida? Jesus é o meu melhor amigo? Eu desabafo com Ele, eu converso com Ele, eu conheço Ele muito bem, sei o que Ele gosta, sei do que Ele não gosta, sei ouvir a voz dEle e reconhecer, sei discernir quando Ele toca aqui dentro de mim, para me fazer alguma coisa, para me ajudar alguém. Eu sei tudo isso porque eu sou amigo de Jesus. É isso que a gente tem que buscar todos os dias. Amém? Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Já acabou, gente. Acabou não, tô brincando. Eu disse para vocês ficar de pé para parecer que está acabando. Mas a verdade é que a gente deve gravar isso sim no nosso coração. Buscar intimidade com Jesus. É porque se eu falar aqui mais 10 minutos, o pessoal vai começar a dormir. A Ritinha já estava dormindo, deu umas 3 pescadas. Então, ó, Deus abençoe. O pastor Israel vai fazer uma oração, tá bom? Vai não? Ó, eu tinha combinado. Tá certo, então feche seus olhos, vamos fazer a oração. Mas esquece agora tudo e pensa só em Jesus, de verdade. Senhor Jesus, nós bem sabemos que o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor disse que onde tivessem 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estaria. E nós estamos aqui em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor toque no nosso coração. Aí onde você está agora, começa a falar com Deus, não depende da minha oração. É você e Jesus agora, fala com Ele, o que está no seu coração, do que você precisa e do que você quer fazer. Fala com Jesus que você quer ser diferente, se é isso que você quer, se você quer ser íntimo dEle, diga isso para Ele agora. Senhor, essa pessoa está aqui nessa noite e o Senhor conhece o nosso coração. Olhando daqui, meu Deus, a gente não sabe quais são os pensamentos nem as intenções de ninguém, mas o Senhor sabe. E essa pessoa que veio aqui nessa noite e decide de coração entregar a vida ao Senhor verdadeiramente, essa pessoa que pode estar aqui há um dia ou há vários anos, mas se hoje ela toma a decisão de ser mais íntimo com o Senhor, de ir mais fundo, aonde ela nunca mais foi, Senhor. Se essa pessoa está aqui hoje com o coração aberto, o que eu peço ao Senhor é que o Senhor venha tocar no coração dessa pessoa. Essa pessoa chegou aqui hoje, se ela tiver com um vazio no coração dela, meu Deus, eu peço que o Senhor venha preencher, porque o Senhor é o único que pode preencher o vazio que há dentro de nós. Se essa pessoa chegou aqui triste, angustiada, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha tirar toda angústia, que o Senhor venha tirar todas as mágoas, todo o rancor. E assim como o Senhor transformou a vida de Saulo e deu um novo nome para ele, que o Senhor venha também, meu Deus, transformar a nossa vida, que o Senhor venha nos fazer nascer de novo, que venha acontecer nessa noite o maior de todos os milagres, o milagre do novo nascimento. Nós precisamos ter uma intimidade, precisamos conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, nós precisamos conhecer o Senhor verdadeiramente, ter
ter uma experiência contigo, Senhor. Toca no nosso coração, fala com a gente e que a gente possa estar sensível à sua voz, meu Deus. É isso que nós te pedimos nessa noite. E eu entrego a vida de cada uma dessas pessoas em suas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? Então, não sai daqui hoje sem gravar nada do que a gente estudou e aprendeu hoje. Leva alguma coisa e guarda no seu coração alguma coisa, por mínimo que seja. Mas lembre de alguma coisa que a gente aprendeu hoje. Lembre que você precisa ter intimidade com Jesus. Lembra disso. Tá bom? Esse foi o tema principal, intimidade com Jesus. Vamos buscar isso. E não é difícil ser íntimo de Jesus aqui na igreja. Difícil é lá fora, quando a gente está no meio dos que não são cristãos. Lá é difícil ter intimidade com Jesus. Lá a gente é colocado à prova. Então, quando você estiver lá fora, que você também venha ter essa intimidade com Jesus. Que você não venha olhar para a cruz de Cristo e desistir no meio do caminho, não. Como a gente cantou aqui, ó, meu alvo é Cristo. Então, segue nesse caminho, não desiste. Em nome de Jesus. Então, agora vamos cantar mais um hino. E está encerrado, tá bom? Deus abençoe vocês. Ó, quarta-feira, 7h30 da noite, está tendo um estudo aqui maravilhoso. Se você quer ter intimidade com Jesus, aprender mais dele, vem quarta-feira. Faz um esforço. Sai da sua casa e vem aprender mais com Jesus, porque você vai aprender muita coisa boa. Tá bom? Então, convite especial, quarta-feira, 7h30 da noite. E conto de senhora, terça-feira também, tá bom? Venha participar e aprender mais também. Muito bem. Agora o pastor já vai cantar o hino aqui para encerrar. Tô brincando. Vamos louvar o Senhor. Muita alegria. Fico feliz de vir em sua casa, erguei minha voz e cantar aleluia. Fico feliz de vir em sua casa, erguei minhas mãos e adorar. Fico feliz de vir em sua casa, erguei minha voz e cantar aleluia. Fico feliz de vir em sua casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Assim, ó. Fico feliz de vir em sua casa, erguei minhas vozes. Oh, aleluia. Fico feliz de vir em sua casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Glória a Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima.